Feche os seus olhos onde você está. Será que você pode unir as suas vozes aos céus nessa noite e dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor que reina e vive para todo o sempre. Santo é o Senhor, aleluia. A tua igreja canta. Arabaquita, rabaxanda, rabaquei. A tua igreja se une ao cântico que é cantado nos céus, ó Senhor, para dizer que Tu és santo. Tu és santo. Ah, Senhor, os 24 anciãos diante de Ti eles se prostram. Senhor, os 4 seres viventes diante de Ti eles se prostram. Os milhares e milhares, os milhões e milhões de anjos diante de Ti eles se prostram. E nessa noite a Tua igreja se prostra, dizendo: Santo, 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 Santo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh Espírito Santo, Tu és santo para sempre, santo para sempre. Aleluia. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no tema, no versículo tema que os jovens proporam para este ano, Romanos 12, versículos 1 e 2, tema inconformados. Desde já quero agradecer já os jovens pela rica oportunidade, Romualdo, Pastor Paulo, sempre temos mantido essa parceria, graças a Deus, e é um prazer sempre servir esta igreja, a minha igreja em Nova Iguaçu. Romanos 12, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E agora o versículo 2, que é o tema dos jovens. O que diz as 4 primeiras palavras? E não vos conformeis. E não vos conformeis com este mundo, mas, repete comigo, transformai-vos. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Repete comigo, para que experimenteis. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Se assente louvando o nome do Senhor. Após detalhar nos primeiros 11 capítulos o que é o Evangelho da Justiça de Deus, o apóstolo Paulo agora faz um apelo no capítulo 12. Qual é o apelo que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele vai dizer: eu rogo, como nós lemos no versículo 1, eu exorto, eu apelo, eu insisto e eu imploro. O que, apóstolo Paulo? Que vocês se apresentem diante de Deus. Em outras palavras, o apóstolo estava dizendo que ele deseja, e o desejo dele, o apelo que ele estava fazendo à igreja de Roma, era que eles se colocassem à disposição do Senhor, mas não de qualquer forma. De que forma o apóstolo Paulo estava nos chamando para nos colocar e nos entregar diante do Senhor, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí, no Antigo Testamento, os crentes judeus, eles possuíam um sistema para oferecer sacrifício, sim ou não? Eles tinham ali regras das mais minuciosas, mais detalhadas possíveis, de como, de quando, de quem, de onde e como deveria ser feito os sacrifícios no Antigo Testamento. Mas nós, os crentes da Nova Aliança, não oferecemos algo fora de nós mesmos. O sacrifício que eu e você entregamos para o Senhor, somos nós, é a nossa vida.
E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: se esforcem para viver no corpo de forma que honre ao Senhor. E Paulo está dizendo que este é o nosso culto racional. No versículo 2, nós temos a continuação do capítulo 1, do versículo 1, óbvio, né? E aí no versículo 2 ele fala que é o versículo deste congresso, que diz: não vos conformeis. E para mim, eu fiz vocês repetirem comigo as 3 expressões que me chamaram a atenção enquanto eu lia Romanos 1 ao 2. As 3 expressões que me chamaram a atenção: não vos conformeis, transformai-vos, e para que experimenteis. E são essas 3 expressões que eu gostaria de detalhar nessa noite com os irmãos, mas através da ótica, nós vamos desenvolver através da ótica dos conselhos que Paulo dá ao jovem Timóteo. Eu estava segunda-feira ajudando a Gabriela com as coisas de casa, estava lavando louça, secando a louça, e naquele momento ainda não sabia o que eu iria pregar hoje. E de repente o Senhor começou a fazer na minha mente associar o versículo de Romanos 12 com alguns conselhos que Paulo dava a Timóteo. Então na terça eu tomei um tempo e li as 2 cartas do apóstolo Paulo a Timóteo e separei os versículos que o Senhor colocou no meu coração. Timóteo era um jovem fervoroso, um jovem que se tornou um filho na fé do apóstolo Paulo, que provavelmente foi alcançado por Paulo na sua primeira viagem missionária. E pela graça de Deus, Paulo vê potencial naquele jovem. Paulo começa agora a confiar a este jovem responsabilidades ministeriais. Timóteo agora começa a acompanhar Paulo em suas viagens missionárias. E as últimas imagens que nós temos de Timóteo estão nessas 2 cartas pastorais, pessoais, que Paulo destinou a este jovem, a Timóteo. E Timóteo, sendo um jovem que, como nós, jovens da casa do Senhor, possuía grande responsabilidade em seus ombros, Paulo deixa então para ele alguns conselhos, muitos na verdade, muitos conselhos que serão úteis, que foram úteis para o ministério de Timóteo e serão úteis para nós essa noite, relacionado ao tema do congresso. E a primeira expressão que me chama a atenção neste versículo, no versículo 2, é, como eu disse, não vos conformeis, que é a plataforma para vocês jovens pegarem esse tema e dizer que nós somos os inconformados. Olha só que interessante. E para você, o que é ser inconformado com o mundo? Rafael, eu sou inconformado com o mundo. E aí eu te pergunto, você é inconformado com o mundo? Por que você é inconformado com o mundo? Porque eu não estou de acordo com as coisas erradas que o mundo faz. Olha que jovem crente. Eu sou inconformado porque eu não me assento na roda dos escarnecedores. Eu sou inconformado porque eu faço cara feia para quem não é da igreja. Eu sou inconformado. Eu sou inconformado com esse mundo. Mas se conformar ou não com algo não tem muito a ver com isso. O se conformar tem a ver com moldar-se de acordo com. Tem a ver com se adequar a. O que isso significa? Não se conformar com o mundo não é andar de cara feia para quem está em pecado, inconformado com as pessoas, porque eu não me assento na roda dos escarnecedores. Não. Ser inconformado com o mundo é não adequar a minha vida ao regime mundano. Agora a gente não ouve um glória, né? É não adequar a minha vida, porque o mundo, ele se apresenta como um modelo para eu e você jovens seguirmos. E aí o mundo começa a imprimir sobre nós o seu ritmo. Rapaz, fonte de águas vivas aqui. Jesus. Glória a Deus, Lipe. O mundo se apresenta como esse modelo a ser seguido, e o mundo começa a imprimir sobre nós o seu ritmo. Quando eu era mais jovenzinho, não que eu seja velho, né? Hoje estou cumprindo 29 anos. Feliz aniversário, irmão Rafa. Não que eu seja velho, eu não sou saudosista não, como diriam. Mas na minha época falava muito, olha, cuidado para o mundo não entrar na igreja, hein, jovem, adolescente. E aí, quando os mais velhos falavam isso para nós, eles estavam falando sobre usos e costumes. Eles estavam falando, olha só, cuidado para o mundo não entrar na igreja. Eles começavam a falar de coisas, de roupa, de cabelo, de barba, de não sei o quê, e a gente ficava, nossa, que medo de um mundo entrar na igreja. Mas eu posso falar uma coisa aqui que vai soar de forma forte? É que infelizmente, o mundo, infelizmente, e eu não falo da nossa igreja, eu falo da igreja em geral, o mundo já entrou na igreja, e de outra forma. Não foi com roupas, não foi com instrumentos, não foi com música. O mundo entrou na igreja
Irmão Rafael, de que forma o mundo entrou na igreja invertendo as nossas prioridades? Dizemos que a gente não se conforma com o mundo, é isso que a gente fala. Mas as nossas prioridades, eu estou falando para jovens, as nossas prioridades como jovens são as mesmas prioridades que os jovens do mundo. A gente tem as mesmas aspirações que os jovens do mundo, os mesmos sonhos que os jovens do mundo, os nossos alvos, os nossos planos, o nosso estilo de vida, aquilo que nós gastamos a maioria do nosso tempo, a nossa força, a força da nossa juventude, as nossas aspirações não são mais determinadas pelas verdades celestiais e eternas, mas estamos muito mais focados nas coisas passageiras e que ficam no meio do caminho. E foi aí que o mundo entrou na igreja. Como a gente, não tem, e olha só, não tem nenhum problema, jovem, eu e você termos objetivos pessoais, profissionais, acadêmicos, mas a busca por essas coisas não pode nos parar no reino de Deus. Então, será que a minha vida está moldada ao padrão de Deus ou ao padrão do mundo? Portanto, ser um inconformado é não permitir que o mundo dite como é o ritmo da minha vida. Porque nós precisamos permitir que Deus dite o ritmo da nossa vida. E sonhar sim com objetivos aqui na terra. O Senhor não nos colocou aqui na terra à toa. A vida está aqui para nós desfrutarmos. Mas não abandonar o estar envolvido no que Deus está fazendo neste tempo. Onde estão os jovens que querem ser pregadores da palavra do Senhor? Onde estão os jovens que querem evangelizar e entregar as suas vidas pelo próximo? Onde estão os jovens que querem se dispor a um chamado missionário? Onde estão os jovens, os casais para serem pastores das igrejas, das congregações? Onde estão os jovens que sonham, que aspiram coisas no reino de Deus? Se alguém deseja isso, o apóstolo Paulo disse, deseja boa coisa, servir ao Senhor. Onde estão as nossas aspirações? A verdade é que as nossas aspirações, o nosso coração está nas coisas do mundo. E é aí que a gente se conformou com o mundo. É aí que a gente acabou se adequando ao estilo de vida do mundo. E é verdade que o poder do Evangelho que foi depositado na minha e na sua vida pode ser roubado pelo mundo e pela filosofia. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, 2 Timóteo 1, do 13 ao 14. O que ele diz? Timóteo, conserva o modelo das sãs palavras, que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Versículo 14, Timóteo, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Se ele está dizendo que você precisamos conservar, guardar, é porque alguém pode pegar e roubar da gente. Por isso que ele está dizendo, conserva essa palavra que você tem ouvido, guarda o bom depósito, mas como eu faço isso, apóstolo Paulo? Pelo Espírito Santo que habita em nós. É o Espírito Santo que habita em nós. Paulo está dizendo, não se renda, Timóteo, não se adeque ao mundo, se mantenha fiel ao que você tem recebido, neste mundo tenebroso, meus irmãos, jovens da casa do Senhor, neste mundo tão difícil, o Espírito Santo nos ajuda a manter intacta a nossa fé. Porque você sabe, Timóteo, que os que não submetem a sua vida ao Espírito, você sabe o que acontece com eles. Versículo 15, Filipe. Bem sabes isto, ele fala para Timóteo. Por quê? Que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. Todos da Ásia haviam abandonado Paulo. Todos. E não somente Paulo, se tivesse deixado Paulo estava bom, mas quando ele disse, me abandonaram, ele estava falando, abandonaram o Evangelho, abandonaram a Cristo, abandonaram a Deus. Paulo estava dizendo, Timóteo, esses jovens, eles se amoldaram ao padrão humano, ao padrão mundano, eles se conformaram com este mundo. Paulo estava dizendo, Timóteo, tome cuidado, pois você está vivendo em uma geração onde muitos jovens abandonaram o Senhor para se adequar ao padrão mundano. Mas a você, Timóteo, 2 Timóteo 2:1, tu, pois, meu filho, fortifica-te, 2:1, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Em seguida ele diz isso. Existem muitos que já abandonaram a fé, mas você, Timóteo, fortifica-te. O tempo verbal presente, a voz passiva aqui indica a continuidade, indica o quê? Timóteo, seja continuamente fortalecido na graça que há em Cristo Jesus. Timóteo, jovem, a graça de Deus é a constante, repito, constante, a graça de Deus é a constante capacitação de Deus que nos habilita a manter-nos firmes na casa do Senhor.
é constante. A mesma graça que perdoa eu e você é a graça que nos fortalece. E é por isso que ele diz em 2 Timóteo 2:22, foge, Timóteo. Não se adequa, conserva o modelo, guarda o bom depósito e foge do mundo, foge dos desejos da mocidade, das paixões da carne, ou seja, não se entregue, não se adeque, não se conforme com o padrão que o mundo diz sobre você, jovem. Mas não apenas isso, Timóteo, fuja do padrão humano, mas segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que com um coração puro invocam o Senhor. O que ele estava dizendo? Fuja do padrão humano, Timóteo, mas também caminhe em direção a uma nova vida. Fuja do padrão humano, mas caminhe em direção ao padrão de Deus. E aí nós entramos na segunda expressão que me chama a atenção em Romanos 12:2. Qual é? Primeiro é, não vos conformeis, e depois vem o quê? Transformai-vos. Paulo diz para Timóteo, se afasta do mundo, segue em direção à nova vida, a uma vida transformada, uma vida diferente. Ou seja, não basta, jovem, apenas rejeitar o padrão do mundo, eu preciso adotar o padrão de Deus para a minha vida. E o transformai-vos, no texto de Romanos, tem essa ideia da metamorfose, tem sua raiz em metamorfose, que é mudar completamente a sua forma, que é mudar completamente, por completo. E a forma antiga, isso significa o quê? Jovem, a forma antiga, a vida do mundo, o padrão do mundo, já não me serve mais. É uma roupa que não serve mais em mim. É uma forma diferente que meu corpo tem agora. Eu preciso agora vestir o padrão de Deus. O quê? Onde eu passo, Cristo me dá uma nova forma para a minha vida, amém? E essa transformação não é apenas externa, onde eu passo a seguir um conjunto de regrinhas ali que a igreja me dá. Agora eu tenho esse conjunto de regrinhas que me foram passadas, e agora sim, essa transformação que o Evangelho me proporciona, ela é para o meu exterior. Não. A transformação que o Evangelho, essa metamorfose que Deus quer fazer, é no meu e no seu interior. É dentro de nós. Não são os atos externos, não são a nossa conduta que vai mudar o nosso interior, que vai afetar o nosso interior. Mas é o contrário, é a nossa transformação interior que muda a nossa conduta diante dos homens. É o que Deus faz dentro de mim que muda o que acontece aqui fora. E na verdade até dá para você tentar viver uma vida de aparência, somente uma transformação no interior, mas se torna insustentável. Uma hora a gente rompe, uma hora quebra. Chega uma hora que a gente não aguenta mais viver de aparência, vivendo apenas de exterioridade. A única vez que essa expressão transformar, essa raiz dessa palavra é usada de novo, sem ser nos evangelhos, nas cartas, em 2 Coríntios 3,18. E Paulo usa aí para falar que eu e você estamos sendo transformados por Cristo de glória em glória pela operação do Espírito Santo. Olha, perceba nisso. Nessa noite, o Espírito Santo está dizendo isso para os jovens dessa igreja. Jovem, deixe o meu Espírito transformar, trabalhar, operar no seu interior, dentro de você. E Deus quer nos conduzir nesse processo de transformação. Não é da noite para o dia. O apóstolo Paulo está dizendo que Ele nos transforma de glória em glória. É no meu dia a dia. É quando eu estou na minha casa e ninguém está me vendo. É quando eu estou sozinho no meu quarto. É ali que o Senhor me transforma de glória em glória. Ele vai operando na nossa caminhada com Cristo, Ele vai trabalhando em nós. Ninguém sai daqui perfeito hoje, mas mais uma glória, mais um dia, mais uma oportunidade, mais uma ação do Espírito Santo no meu interior, que muda a minha vida. E é por isso que o apóstolo Paulo disse, ele nos dá essa certeza de Filipenses 1,6, eu estou certo, ele está dizendo, eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês, ele é fiel para terminá-la. E é por isso que, e é maravilhoso que além disso, o apóstolo Paulo diz que nós estamos sendo transformados, 2 Coríntios 3,18, nós estamos sendo transformados à imagem, à semelhança de Cristo. Que privilégio é ser transformado à imagem de Cristo, igreja. Mas ser transformado à imagem de Cristo também significa que eu já não vivo uma vida centrada em mim mesmo. Mas Cristo agora passa a ser o centro da minha vida. E isso é viver verdadeiramente a fé. Isso é viver uma vida realmente transformada. E é por isso que o apóstolo Paulo elogia a Timóteo. Por quê? Ele elogia Timóteo em 2 Timóteo 1,5. Paulo se lembra da fé não fingida que Timóteo tinha.
Eu trago à minha memória, ele está dizendo, a fé não fingida que em ti há. Essa fé que Paulo está elogiando é a reação que Timóteo, a resposta de Timóteo à ação de Deus em sua vida. Pois uma fé fingida pode ser exercida no exterior. A gente pode atuar como crente, atuar como filho de Deus, a gente pode ter uma fé fingida, e sem ser efetivamente na nossa vida espiritual. Mas quando Paulo fala que Timóteo tinha uma fé não fingida, ele estava dizendo que a fé de Timóteo, o Senhor Espírito Santo, estava trabalhando dentro de Timóteo. O que Timóteo vivia era totalmente real, não era fingimento. E aí, Paulo diz em Romanos 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da sua mente. A transformação, ela começa aqui na mente, começa na nossa alma, começa interiormente. E é por isso que ele diz em 2 Timóteo 4, do 3 ao 5, eu falei que nós íamos passar pela ótica de Paulo com Timóteo. 2 Timóteo 4, do 3 ao 5, ele vai falar, Timóteo, virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas terão comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. E aí, ele começa dizendo o quê? Haverá tempos, Timóteo, em que não suportarão a sã doutrina. A sã doutrina é o evangelho verdadeiro, o evangelho que transforma. Paulo está alertando Timóteo sobre tempos onde as pessoas buscam um evangelho que não confronta, um evangelho que não transforma o interior, porque eles se incomodam ao ouvir o evangelho que rasga a nossa carne. A Bíblia fala, Paulo está dizendo a Timóteo, que eles sentem coceira no ouvido, incomoda eles, porque essa geração que nós estamos não suporta ser confrontada. A gente não suporta ser confrontado. Por isso que eles vão em busca de um evangelho menos exigente. E aí acontece o que Paulo está dizendo para Timóteo. Eles amontoam para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Mestres, pastores, mentores, conforme os seus próprios desejos. Que falam aquilo que os agrada. E eu e você vivemos neste mundo, como disse o apóstolo Paulo. Muitos estão criando para si bezerros de ouro. Muitos estão criando para si um Deus à sua imagem e semelhança, ao invés de se tornar a imagem e semelhança de Deus. É muito mais fácil fazer um Deus à minha imagem e semelhança. Eu coloco o braço que eu quero, o rosto que eu quero, ele age do jeito que eu quero, e a gente começa a adorar, parece uma versão idealizada de nós mesmos. Esse Deus aqui que eu quero adorar. Mas Jesus disse na conversa com Nicodemos, ele nos ensina que é necessário que eu e você nasça de novo. E isso tem a ver com ser transformado no interior. Jesus está falando de uma nova natureza, um novo nascimento, que essa é a maneira que Ele restaura a imagem de Deus em nós. E perceba que esses que não suportam ouvir, que amontoam para si mestres, amontoam, sabe por quê? Porque tem muito, Romualdo, é de monte, eles se cercam de mestres que falam o que eles querem, porque hoje tem mestre para todos os gostos. Eu não gostei do que ele falou? Passo, vou colocar um que agora prega do jeito que eu gosto, que fala as coisas que eu gosto de ouvir, que amacia o meu ego. Não, agora ele falou uma coisa que eu não gostei. E a gente amontoa para nós os nossos mestres, segundo o nosso desejo, segundo aquilo que a gente acha certo. E esses assim, eles desviam, Paulo fala, desviam seus ouvidos da verdade, porque eles se recusam a ouvir a verdade, para ouvir as fábulas, as filosofias que satisfazem as almas deles. Porque nós estamos em uma geração, e aqui vai de novo, que valorizam demais o quê? A experiência acima de tudo. Não importa se o que o cara está pregando é antibíblico, mas aqui eu vi milagres. Mas não importa se o que ele está falando fere a palavra de Deus, eu vivi algo diferente aqui. Não importa se ele está ferindo Cristo com suas palavras, o que eu quero é dopamina e entretenimento religioso. E o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, e para mim também, e para você que está aqui nessa noite, mas tu seja sóbrio em tudo.
Eles estão embriagados em suas filosofias, mas tu seja sóbrio. Eles estão loucos em seus pensamentos, mas tu seja sóbrio. Aleluia! Eu declaro isso sobre a juventude dessa igreja. Sejam sóbrios em tudo, na palavra do Senhor. Aleluia! Eles se recusam a ouvir a verdade, Timóteo. Mas Timóteo, jovem, o que transforma as nossas vidas é a verdade, é a palavra de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo 3:16 ou 17, ele fala: toda a escritura é inspirada por Deus. É proveitosa, ela é divinamente inspirada. Jovens, não nos rendamos ao liberalismo teológico e religioso. Porque o mundo hoje, os grandes mestres de hoje, já tem muitos hoje dizendo o quê? Né, Ricardo? A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus, mas ela não é, virou moda falar isso agora. A palavra de Deus é Jesus. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, eles se recusam a ouvir a verdade, mas toda a escritura é divinamente inspirada. Toda escritura inspirada é o sopro de Deus para a igreja, é o fôlego de Deus para nós, é o que nos faz caminhar. Nós caminhamos ainda debaixo da palavra de Deus. A nossa regra de fé como jovens inconformados ainda é a Bíblia. Por que, apóstolo Paulo? Porque ela nos instrui em justiça. Ele está dizendo, ela foi inspirada por Deus e ela nos torna perfeitos. O apóstolo Paulo diz no versículo 15, ela nos torna sábios para a salvação. Olha, as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, que podem te fazer apto para receber a salvação. E aí no versículo 16 ele continua: o propósito da palavra de Deus na minha e na sua vida, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça. E para finalizar no versículo 17, a palavra de Deus, ela faz o quê? Eu e você seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ela vai nos transformando até nos levar à perfeição, até o dia que em você chegarmos no céu e nos tornarmos perfeitos como Cristo é. A palavra de Deus vai nos aperfeiçoando. E não somente isso, ela nos prepara, nos torna perfeitos para toda boa obra. A palavra de Deus nos capacita a fazer o que é correto, jovem. Mas eu não consigo não pecar, Rafael. A palavra de Deus nos capacita a fazer toda boa obra, a fazer o que é certo, a cumprir o que é a vontade de Deus. E aí eu finalizo com a última expressão de Romanos 12, 2. Ele fala: não vos conformeis, transformai-vos, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jovem, a vontade de Deus para mim e para a sua vida não é algo misterioso. Mas somente quando a minha e a sua mente é renovada, eu e você nos tornamos aptos para experimentar a vontade de Deus e viver segundo a vontade dEle. O que antes na antiga aliança era impossível viver segundo a vontade de Deus, porque todas as vezes que eu olhava para a lei, na verdade a lei só me revelava o meu pecado, não conseguia me salvar, não conseguia me curar. O que era impossível na antiga aliança, hoje é possível na nova. Hoje é possível viver segundo a vontade de Deus, pelo transformador poder do Espírito Santo. Paulo sempre começava suas cartas dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus. O que ele estava dizendo? Eu vivo a vontade de Deus para a minha vida. Eu sou o que sou hoje, eu estou o que estou hoje, porque eu vivo a vontade de Deus. Não vivo o que vivo porque eu quis, eu vivo o que vivo porque é a vontade de Deus. Paulo estava dizendo: eu vivo para agradar a Deus. E para que você viva também para agradar a Deus, é através da obra no seu interior. Sejais transformados para experimentar a vontade de Deus. E eu posso afirmar isso: a maior tragédia de nossas vidas, depois de perder a alma e ir para o inferno, é chegar lá no céu, chegar na eternidade e descobrir que eu e você aqui na terra nos esquecemos de viver a vontade de Deus.
E a gente perdeu tempo com coisas infrutíferas, coisas passageiras, coisas sem fundamento. Essa é a maior tragédia da vida de um cristão. Depois de perder a sua vida, depois de perder a sua alma. E aí Paulo, ele diz para Timóteo, em 2 Timóteo 2,4, ele usa a figura de um soldado, a ilustração de um soldado que se alista. Ele fala: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Uma vez que eu me alistei ao exército de Cristo, eu não posso estar envolvido, eu não posso estar distraído com as coisas deste mundo. O Código Romano Militar dizia: proibimos os soldados de se comprometer com ocupações civis. É proibido. Da mesma forma, eu e você, os cristãos, nós precisamos nos concentrar em viver plenamente a vontade de Deus, com o fim de agradar aquele que nos chamou para a guerra. Esse deve ser a tarefa principal de todo crente: agradar a Cristo e não agradar mais a nós mesmos. Esse deve ser a maior meta da minha e da sua vida, o maior objetivo das nossas vidas. 2 Timóteo 2,21, ele fala: de sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, se alguém prova de uma transformação interior, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor. Olha só, eu e você somos para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra, provando uma purificação, provando uma transformação interior. Eu e você nos tornamos vasos de honra. Os vasos de desonra são aqueles que se afastam de Deus para viver a sua própria vontade, mas o vaso de honra se afasta do mal para viver a vontade de Deus que está nos chamando. E Deus ainda está chamando a juventude da nossa igreja. Muitas vezes o pastor Paulo brinca: acabaram-se os jovens? Não acabaram não, pastor. Eu posso ver diante de mim uma juventude frutífera na casa do Senhor. É isso que nós precisamos declarar sobre a juventude da nossa igreja. Uma juventude frutífera, transformada no interior, inconformada com o mundo, e que vive a vontade de Deus. É muito fácil chegar aqui e falar que a nossa geração não tem jeito. Mas eu posso ver que Jesus disse isso em João 15:2: toda vara que em mim não dá fruto, tiro, limpo, para que dê mais fruto. A transformação que o Senhor faz em nós, essa limpeza, essa purificação, é para que eu e você frutifique na presença dEle. Frutificar é viver a vontade de Deus. A ação do Senhor na minha e na sua vida é para Ele dar frutos. Eu termino vendo 2 versículos que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. 1 Timóteo 4:14. 2 conselhos que o apóstolo Paulo dá. Preste atenção nisso, jovem. Não despreze o dom que há em ti. Deus havia dado um dom a Timóteo, um presente que ele não deveria desprezar. O dom era o poder do Espírito Santo para que ele pudesse realizar a obra de Deus. O dom é uma capacidade sobrenatural que Deus dá para mim e para você através do Espírito Santo, para nós vivermos a vontade de Deus. Mas Timóteo não devia apenas não desprezar. Tinha outra instrução acerca do dom que Deus havia dado a ele, que ele precisava fazer. Ele não devia desprezar. Mas em 2 Timóteo 1:6, o apóstolo Paulo dá outro conselho: não despreze, mas também desperte o dom de Deus que existe em você. Esse despertar, Paulo com essa palavra despertar, ele estava comparando o dom de Timóteo, que havia em Timóteo, a uma fogueira. Porque o despertar ali no original é avivar, é acender, é pôr fogo, é avivar o dom que há em ti. Da mesma forma que a gente atiça uma fogueira quando ela está prestes a apagar. O apóstolo está falando: aviva. Não somente, não despreza, mas aviva. Se levanta de novo na capacidade que o Espírito Santo dá para você, jovem. E você sabe do que Deus colocou e lançou sobre a sua vida. Com muito temor do Senhor, jovens, a chama de Deus em nossas vidas precisa ser alimentada. E eu tenho certeza que se você veio aqui nessa noite é porque você quer alimentar essa chama do Espírito Santo que existe em você. Se coloque de pé onde você está.
como está o dom, a chama que há em ti. Eu e você corremos o perigo constante de quê? O perigo constante de nosso ardor pelo Senhor, a nossa chama por Ele diminuir. Por isso que é preciso que constantemente eu e você renove o nosso compromisso com Deus. E a gente comece na presença do Senhor a colocar chama naquilo que Ele depositou em nós. E o fogo de Deus é o Espírito Santo. Feche os seus olhos, jovem, neste momento. Começa a avivar a chama do dom que há em ti. Será que nessa noite eu e você, e essa palavra não é apenas para a juventude, é para toda a igreja. Eu me direcionei diretamente aos jovens porque é o congresso deles, mas essa palavra é para todos nós. Como anda a chama do Espírito Santo no meu e no seu coração? Não desprezes o dom que foi dado a ti, Timóteo. Pelo contrário, aviva, põe fogo, reacende. O apóstolo Paulo diz, porque Deus ele não nos deu um espírito de temor. Ele nos deu um espírito de fortaleza, de amor, de moderação. Jovem, isso é o que o Espírito, o dom de Deus, gera em mim e você. Poder, amor, moderação, autocontrole. Esse é o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Portanto, o apelo de Deus para você nessa noite, para nós, igreja, é: não despreze o dom que há em ti. Aviva a chama. E por isso nessa noite, nesse congresso de jovens, eu sei que há jovens aqui que estão ansiando por ser cheios do Espírito Santo. Onde estão esses jovens? Onde está a juventude dessa igreja que quer avivar outra vez? Talvez a sua vida espiritual, entrar nessa casa hoje, parece uma fogueira quase apagando, mas Deus hoje nos chama dizendo que eu e você podemos, na presença dEle, avivar, trazer vida ao que parece estar morto. Por isso eu quero deixar o altar aberto para os jovens que querem ser cheios do Espírito Santo. Eu quero orar com vocês. Onde estão os jovens corajosos para buscar mais de Deus nesse congresso? Eu quero abrir o altar da casa do Senhor para nós juntos buscarmos a presença de Deus. Avivar a chama. Xandarabacandarabassei. Saia do seu lugar, jovem, venha para nós orarmos. Vamos junto buscar esse avivamento que a juventude tanto quer. Uma juventude que não se reúne agora na presença de Deus para não pedir nada a não ser a sua presença. Que não vem aqui para realizar seus sonhos pessoais, vem aqui para se encher de Deus. Deus, humildemente nessa noite, aviva a chama. Aviva a chama no altar. Aviva a chama sobre nós, Espírito Santo. Os pastores, presbíteros da igreja, tenham liberdade para orar neste momento pela juventude de nossa igreja. Vocês são a referência de homem de Deus que eles têm. E o apóstolo Paulo é muito claro dizendo que o dom que Timóteo recebeu foi pela imposição de mãos dos presbíteros e de Paulo. Os jovens do Castelo do Rei que quiserem, orem também pelos jovens da igreja. Que haja poder do Espírito aqui nessa noite sobre a juventude. Convide o Espírito Santo. Convide o Espírito Santo para avivar essa chama em você. Nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Nada nos satisfaz, só tua presença.
Aviva o dom que há em ti. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Arabaque, tua presença. Declaro isso com a força do seu ser. Santo Espírito, Santo Espírito, vem inundar, encher. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. É a tua presença, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade.